Atividade número 50. Atividade número 50 de Geografia. Nosso país é constituído por uma mistura de vários povos. O primeiro povo do Brasil eram os indígenas. Para sabermos um pouco mais como está esse povo nos dias de hoje, faça um estudo do tema no livro didático. Leia as páginas do livro didático de Geografia, das páginas, número 88 até o número 91 e responda as atividades propostas. Aqui falar para fotografar, mas depois vocês vão mandar o livro para mim, tá? E vamos lá. Qual que é a página 88? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Então, os indígenas brasileiros na atualidade. O aumento da população indígena brasileira. Sabe-se que entre o ano de 1500 e a década de 1970, a população indígena brasileira diminuiu de forma acentuada. Nesse período, muitos povos desapareceram por causa de doenças trazidas pelos não indígenas nos combates contra a escravidão. Além disso, vários povos foram expulsos das suas terras. Mas, na década de 1980 em diante, observe-se o sinal de mudança na nossa realidade. A partir de 1991, o IBGE passou a incluir os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Isso possibilitou conhecer a evolução da população indígena brasileira. Observe na tabela ao lado que a população indígena do Brasil vem aumentando. Então, no ano de 1991, nós tínhamos 294.131 indígenas. No ano 2000, subiu para 734 mil. Em 2010, subiu para 817. Era para ser feito de novo em 2020. O ano passado era para fazer esse censo de novo, porque a cada 10 anos eles fazem essa contagem. Acontece que nosso presidente da República não quis fazer. O ano passado, até entendeu-se que, por causa da pandemia, era muito arriscado. 2021, ele falou que ele não vai fazer também. E não se tem previsão para fazer. E isso é muito importante, porque nós precisamos desses dados para saber. E não é só a contagem das pessoas. O censo, o IBGE, ele vai na casa de todo mundo e ele vê quais as condições, até para você poder saber como está a população brasileira. E não foi feito. Então, nós aguardamos aí que se faça o mais rápido possível. Ele alegou que não tem dinheiro, então ele não vai fazer. Só que isso é ruim para o Brasil, tá? É preciso ter isso para a gente poder saber. Então, temos que cobrar aí que isso seja feito, tá? Para a gente poder ter esses dados, para a gente poder estudar melhor, né? Então, entre os fatores que contribuíram para o aumento, por que aumentou a população indígena? Destaca-se a melhoria de serviços no atendimento médico aos indígenas. Então, por quê? Porque com atendimento médico, os indígenas passaram a viver mais tempo, né? Não tem a mortalidade diminuiu muito, né? Então, virando a folha aqui. Terras indígenas. Atualmente, a maior parte dos povos indígenas vive em terras indígenas, que corresponde às áreas por ele habitadas, de acordo com o modo de vida e seus costumes. Outros povos vivem em cidades. Nas terras indígenas, os povos indígenas desenvolvem suas atividades e, ao mesmo tempo, garantem a preservação dos recursos naturais necessários à sobrevivência. Demarcação das terras indígenas. A demarcação das terras habitadas pelos indígenas é o reconhecimento oficial do governo de posse e o uso da terra são exclusivamente dos indígenas e seus descendentes. Ou seja, quando eu demarco aquela terra, só os índios podem ficar. Ninguém mais pode ficar. E eles não podem vender nada, só podem morar lá. A situação representa um risco à sobrevivência dos indígenas que podem ver suas terras invadidas por grupos não indígenas. Além disso, a demarcação das terras é uma maneira de proteger os indígenas e o modo de vida deles. Então, por um lado, essas terras servem para quê? Para que ninguém possa entrar. Então,
tem algumas áreas que não estão demarcadas. O governo não falou que é dos índios, então lá eles podem, daí o povo invade, mata os índios. Quando é demarcada, ninguém nem pode entrar nas terras. Por exemplo, se eu for lá, eu não posso entrar sem autorização. Por quê? Porque são terras indígenas, só os índios. Porque se eu entrar lá, eu posso levar doenças, coisas que os índios não têm anticorpos. Então, eu posso matar uma população inteira quando a gente chega perto. Por isso que tem que ser muito cuidado para ir. Ó, depois nós temos aqui a página 90. O mapa a seguir mostra a localização das terras indígenas no Brasil em 2015. Observe para responder as questões. Então, nós temos aqui um mapa, né? Então, nós temos aí as áreas indígenas e a área com, né, a população aí. Qual região brasileira a maior concentração de terras indígenas? Onde mais tem, né? Onde mais tem as terras indígenas? Então, vocês vão falar aí quais são a região. Ou seja, quais são aí os estados, né? E em sua opinião, por que a maior parte das terras indígenas está localizada na região? Por que vocês acham que a terra indígena está localizada lá e não em outra região do Brasil? Então, daí é na opinião de vocês. E por último, a página 91. A invasão das terras indígenas. Nos dias atuais, os indígenas têm enfrentado diversos problemas. As invasões das terras e conflitos pela posse dela são exemplos de problemas que ameaçam o modo de vida e a sobrevivência dos povos indígenas. Com o objetivo de explorar economicamente as terras indígenas e expandir os negócios, grandes empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras sobrepõem-se aos interesses da necessidade dos indígenas, para quem a terra representa a manutenção de seu modo de vida e a sua sobrevivência. Combater essas invasões e proteger as terras indígenas, garantindo a preservação dos recursos ambientais necessárias à sobrevivência dos povos indígenas, é responsabilidade do governo. E a demarcação das terras representa apenas um passo. Então, não é só falar que aquela terra é deles, eles têm que proteger, eles têm que dar subsídios, eles têm que proteger aquilo mesmo, com políticas públicas para isso. Depois vocês vão responder essas duas perguntinhas aqui. Na sua opinião, por que é necessário demarcar as terras habitadas? Por que vocês acham que é necessário? E depois aqui vocês vão ver, pensa aí, né? Você não vai conversar com o colega, mas pensa aí no motivo que leva à invasão das terras. Por que você acha que as pessoas invadem as terras dos índios? E como vocês acham que poderia resolver esse problema, né? Na opinião de vocês, ok? Essa aqui é a nossa atividade número 50 de geografia.